Sejam bem-vindos e no vídeo de hoje nós vamos resolver esta questão aqui. Então vamos lá ler o enunciado. 3 corpos A, B e C de massas MA igual a 1 kg, MB igual a 3 kg e MC igual a 6 kg estão apoiados numa superfície horizontal perfeitamente lisa. A força constante F igual a 5 newtons horizontal é aplicada ao primeiro bloco A. Então, determine no item A a aceleração adquirida pelo conjunto, no item B a intensidade da força que A exerce em cima do corpo B e no item C a intensidade da força que o B exerce em cima do C. Então, primeiramente, eu vou anotar aqui os dados que o exercício deu pra gente, como a massa do A, que é 1 kg, massa do B, a massa do C. Ele também fala aqui que a superfície é perfeitamente lisa, então a gente não vai ter atrito no exercício. E ele também dá pra gente a força que é aplicada em cima do corpo A, que são de 5 newtons. Eu vou escrever esses dados todos aqui embaixo. Então, agora com todos os dados separados, eu vou analisar o exercício. Basicamente, eu aplico esta força em cima deste bloco aqui e todo o meu conjunto vai se mover neste sentido. Então, o primeiro passo para a gente resolver esses exercícios de bloquinhos é fazer o tal do diagrama de corpo livre. Depois que eu fizer o diagrama de corpo livre, eu aplico a segunda lei de Newton e consigo resolver o exercício. Então vamos lá para o diagrama de corpo livre. Bem, aqui está o meu diagrama de corpo livre. O que eu quero dizer com isso? Eu vou separar os 3 corpos que eu tenho no exercício e vou analisar a força que age em cada um dos 3 corpos separadamente. Por exemplo, aqui, começando pelo meu corpo A, eu tenho uma força F, que é o que o exercício dá pra gente ali, agindo em cima desse corpo. Eu também tenho, nesse corpo aqui, uma força peso que está agindo para baixo. Eu vou desenhar ele aqui. Vou colocar como sendo o meu peso de A. Tem a reação do piso em cima desse meu corpo, que vai ser a normal do corpo A. E eu também tenho uma força aqui, que eu vou deixar de vermelho, tá? Que é a força que o B faz em cima do corpo A. Eu vou escrever aqui como sendo a força que o corpo B, e entre parênteses aqui, aplica em cima do corpo A. Eu não tenho atrito, então eu desenhei todas as forças que estão agindo em cima do meu corpo A. Agora eu vou analisar as forças que estão agindo em cima do meu corpo B. Se o corpo B aplica uma força em cima do corpo A, então o meu corpo A vai aplicar uma força em cima do corpo B. Eu vou colocar como sendo F de A, e entre parênteses aqui, indicar que eu estou aplicando essa força em cima do B. Aqui também vai surgir uma força peso. O exercício, o meu bloquinho B tem massa, então aqui eu tenho o peso do B, e eu também vou ter a minha força normal, do corpo B. Tem mais uma força? Eu tenho um bloquinho ali na frente, então esse bloquinho que está na frente é o bloquinho C, e ele vai fazer uma força aqui em cima do corpo B. Eu vou escrever ela aqui, então vai ser a força do corpo C aplicado em cima do corpo B. Certo? Foram todas as forças também. Lembra que o exercício não tem atrito. E agora aqui para o corpo C, eu vou escrever primeiramente aqui só para adiantar um pouquinho. O peso do corpo C, eu tenho a normal do corpo C, aqui para cima. E eu também tenho uma força, olha só, se o C está aplicando uma força no B, o B está aplicando uma força em cima do C. Aqui eu tenho a força do B aplicado em cima do C. Eu desenhei todas as forças que estão agindo em cada um dos corpos. Agora eu tenho que adotar um referencial. Lembra que o meu conjunto vai se mover nesse sentido. Então, para facilitar a minha vida, na hora de adotar o referencial, eu vou colocar o meu eixo X como sendo positivo para cá. E o meu eixo Y vou adotar aqui o tradicional como sendo positivo para cima. Então, adotados os referenciais, feito o diagrama de corpo livre de todos os corpos, eu vou partir agora para aplicar a segunda lei de Newton. Vamos escrever ela aqui. Então, agora com a segunda lei de Newton em mãos, que ela diz o seguinte para a gente: a soma das forças que agem em cima de um corpo é igual ao produto da sua massa vezes a aceleração. Eu vou aplicar individualmente essa segunda lei de Newton em cada um dos bloquinhos e vou separar também os eixos. Ou seja, eu vou aplicar primeiro no corpo A, vou analisar o eixo Y, depois eu analiso só o meu eixo X.
Como que a gente vai fazer isso na prática? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui primeiro para o corpo A, olhando só o eixo Y. E olhando só o eixo Y, vamos dar uma olhada aqui. Quais são as forças que a gente tem em cima do eixo Y? São a normal e o peso. Então a soma das forças que agem em cima do meu eixo Y são força peso do A mais a normal do A é igual a massa vezes a aceleração. Agora o próximo passo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar essas setinhas que estão em cima da minha normal e do meu peso. E para tirar essas setinhas eu tenho que ser coerente com o meu referencial que eu adotei aqui. Então tudo que estiver apontando para cima vai ficar sendo positivo e tudo que estiver apontando para baixo vai levar um sinal de negativo. O peso do A está apontando para baixo, então ele vai receber aqui na frente um sinal negativo. Então menos o peso de A mais, agora eu vou colocar esse sinalzinho de mais na normal, já que ele está apontando para cima, a normal do A é igual a massa vezes a aceleração. Só que lembra, no eixo Y não tem movimento, se não tem movimento, essa aceleração aqui é igual a zero. Então, reescrevendo tudo isso aqui, eu vou ficar com menos o peso de A mais a normal de A é igual a zero. Esse valor aqui é negativo, vou jogar ele para esse lado aqui, ele vai passar sendo positivo. Então, eu vou ficar com a normal de A é igual ao peso de A. Se vocês quiserem abrir esse peso, vocês podem escrever como sendo a normal de A é igual a massa do corpo A vezes a aceleração da gravidade. Mas nesse caso aqui não tem necessidade. Eu vou fazer essa vez aqui só para o corpo A, mas vocês podem fazer para o corpo B e para o corpo C, só para o vídeo não ficar tão extenso assim. Então, eu analisei primeiro no eixo Y, agora eu vou analisar em cima do eixo X. Então aqui, olhando só para o eixo X, exclusivamente para o corpo A, as forças que eu tenho em cima do eixo X são a força F que o exercício deu para a gente e a força do B aplicado em A. Lembrando que a gente vai ser coerente daqui a pouquinho com este referencial que eu adotei aqui. Então, escrevendo a segunda lei de Newton, a soma das forças, então a soma das forças que eu tenho em cima de X, tá, em cima do meu eixo X, são a força F mais a força do B aplicado em A. Isso aqui é igual a massa do A vezes a aceleração. Agora, sendo coerente com o meu referencial, vou tirar aquelas setinhas de cima. Então, essa força F aqui é positiva e a força do B aplicado em A vai receber um sinal negativo na frente, de acordo com aquele referencial que eu adotei. Então, eu vou escrever aqui F menos, não se esquece do referencial, a força do B aplicado em A é igual a massa do A vezes a aceleração. Então agora eu vou substituir os valores que eu tenho, tanto da força como da massa. E vamos colocar aqui. Olha ali no exercício, tudo que eu tenho aqui está no Sistema Internacional de Unidades, então aqui a massa está dada em quilogramas para os 3 corpos, e a minha força está dada em newtons, então eu não vou carregar essas unidades na hora que estiver fazendo as minhas contas. Como a força está dada em newtons, eu vou colocar aqui a força F é igual a 5 menos a força do B aplicado em A, eu não sei esse valor, então eu vou deixar aqui, é igual a massa do A é 1 kg vezes a aceleração. Então, reescrevendo assim aqui, 1 vezes A vai ficar o próprio A, eu vou ter a minha equação 5 menos a força do B aplicado em A é igual a aceleração. Eu vou reservar essa equação aqui e vou dar o nome dela de equação 1. Ok, feito isso aqui para o corpo 1, agora eu vou fazer para o corpo 1 não, para o corpo A, agora eu vou fazer para o corpo B. Lembra que eu não vou calcular aquela normal e aquele peso, isso aqui vocês podem fazer. Então aqui eu tenho para o corpo B no eixo X. Analisando as forças que estão em cima do corpo B no eixo X, eu tenho o seguinte, eu tenho a minha força do A aplicado em B e a força do C aplicado em B. São essas forças que estão agindo. Olhando o meu referencial, eu sei que a minha força do A aplicada em B vai ser positiva e a força do B aplicada em C será negativa. Então, só para poupar um pouquinho de tempo também, eu vou escrever direto a minha segunda lei de Newton sem as setinhas em cima. Em casa, vocês treinem isso passo a passo, não tenham medo. Isso aqui vai dar uma segurança bem maior para vocês se vocês treinarem isso. Então, meu próximo passo, a minha força do A aplicado em B, ela é positiva,
menos a força do C aplicada no corpo B. Isso aqui é igual a massa do B vezes a aceleração. Lembra que eu estou analisando o corpo separadamente, por isso eu coloco aqui a massa do B. Então agora vamos substituir os valores. Eu não sei aquela força do A aplicada em B, não sei essa força do C aplicada em B, certo? Eu sei o valor da massa do B. Então, reescrevendo isso aqui, eu vou ficar com a força do A aplicado em B menos a força do C aplicada em B. Isso aqui é igual à massa do B, que são 3 kg, vezes a aceleração. Eu tenho aqui mais uma equação, eu vou chamar essa aqui de equação 2. Então agora meu próximo passo é olhar exclusivamente para o corpo C. E olhar exclusivamente para o corpo C vai significar o seguinte, deixa eu só escrever aqui antes. Então aqui eu vou ter para o corpo C olhando exclusivamente para o meu eixo X. Tá? Lembrando que vocês podem fazer para o eixo Y. Então olhando exclusivamente para o meu eixo X, as forças que eu tenho em cima desse eixo são é a força do B aplicado em C. Então a soma das forças é igual a massa vezes a aceleração. Olhando aqui o meu referencial, essa força aqui está no mesmo sentido do meu referencial, então ela vai ser positiva. Eu já vou colocar aqui sem as setinhas. Então, eu tenho a força do B aplicada no corpo C. Isso aqui é igual a massa do C vezes a aceleração. O único valor que eu tenho aqui é da massa do C, que são 6 kg. Então, eu vou substituir, eu vou ficar com a força do B aplicada em C. Isso aqui é igual a 6 vezes A. Agora eu tenho a minha terceira equação. Então agora eu tenho 3 equações. O que eu vou fazer com essas 3 equações? Eu vou somar as 3. Então para somar as 3 eu vou colocar elas aqui na parte de baixo, as 3 equações uma em cima da outra. Então o que eu fiz aqui? Eu vou somar a equação 1 mais 2 mais 3, ou seja, eu vou escrever as 3 equações. Essa primeira equação aqui, 5 menos F de B aplicado em A é igual a aceleração, que eu já tinha anotado ali. A minha segunda equação, F de A aplicada em B menos a força de C aplicada em B, é igual a 3A. E a minha terceira equação, a força de B aplicada em C, é igual a 6A. Lembra que os 3 blocos vão acelerar todos da mesma forma, eles estão em um conjunto ali, estão todos um do lado do outro, nenhum vai sair acelerando na frente do outro. Então, esses valores de aceleração que eu tenho desse lado aqui são todos iguais, tá? Para todas essas letrinhas aqui, esses valores são sempre iguais. E olha só o que vai acontecer na hora que eu somar esses valores. Aqui eu tenho 5 sozinho, então eu já posso escrever ele aqui embaixo. Eu vou ficar com 5. Agora olha só o que está acontecendo aqui. Menos a força de B aplicado em A, mais a força de A aplicada em B. Lembra que isso aqui é um parzinho ação e reação. Agora dá uma olhada nisso aqui que eu vou anotar para vocês. Essa força de A, ou melhor, essa força de B aplicada em A, essa força de A aplicada em B, são esse parzinho aqui, ó. E esse parzinho aqui é um parzinho ação e reação. Ou seja, elas têm mesma intensidade, elas têm mesma direção, só que o sentido delas são opostos. Na hora que eu vou olhar o módulo delas, elas têm o mesmo valor. Se elas têm o mesmo valor, na hora que eu somar as duas, olha só, uma aqui é negativa e a outra aqui vai ser positiva. Eu vou fazer o que com essas duas? Eu vou cortar na hora que eu faço essa soma. A mesma coisa vai acontecer com esse outro parzinho ação e reação aqui, ó. A força de C aplicada em B e a força de B aplicada em C. Na hora que eu somar esses dois valores vão sumir na hora que eu fizer essa soma. E eu vou ficar com o que então? A mais 3A são 4A, e aqui mais 6A vai me dar 10A. Então 5 é igual a 10A. Esse meu 10 está multiplicando, vou jogar ele para o outro lado dividindo, então vou ficar com a aceleração é igual a 5 dividido por 10, e 5 dividido por 10 é igual a 0,5 metros por segundo elevado ao quadrado. Ou seja, acabei de resolver o meu item A. Vamos anotar aqui. Então, o meu item A é igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Acabei de resolver aqui. Agora no item B, ele pergunta pra gente qual que é a intensidade da força que o A exerce em cima do corpo B. O que vai facilitar a minha vida aqui? Vai facilitar a minha vida se você lembrar que isso aqui é um par de ação e reação, ou melhor, você lembrou que aquilo é um par de ação e reação, se eu utilizar a minha equação 1. Por quê? Eu já tenho aqui um valor de 5, eu quero descobrir esse valor aqui, tá?
E eu já acabei de calcular a minha aceleração. Com tudo isso em mãos, eu vou passar para a próxima lousa. E eu vou ficar com o seguinte. Vamos dar uma olhadinha ali do lado. Olhem só, aqui eu tenho o seguinte. 5 menos f de b aplicado em a é igual a aceleração. A aceleração a gente acabou de calcular que ela vale 0,5. Então é só substituir aqui, eu vou achar o valor da minha força de B aplicado em A. Então, substituindo, eu vou ficar com o seguinte. 5 menos a força de B aplicado em A. Isso aqui é igual a 0,5. Esse 5 eu vou jogar para o outro lado aqui, vai ficar só números. Ele vai passar para lá negativo. Então, eu vou ficar com o seguinte. Menos a força de B aplicado em A é igual a menos 5 mais 0,5. Menos 5 mais 0,5 vai me dar 4,5. Então aqui eu fico com menos a força de B aplicado em A é igual a menos 4,5. Eu tenho menos dos dois lados, então eu multiplico por menos 1 aqui. E eu vou chegar aqui a força de B aplicada em A ou a força de A aplicada em B é igual a 4,5 newtons. E aqui eu acabei de calcular o meu item B. Então vou voltar à luz anterior e anotar esse resultado ali do lado do meu item B. Aqui eu tenho que é igual a 4,5 newtons. E agora ele quer a força que o corpo B exerce em cima do corpo C. Olha para a equação 3, não tem por que você ficar dificultando sua vida. O que eu vou fazer nessa equação 3? Eu tenho o valor da aceleração. E aqui ele vai me dar direto a força que o B aplica no corpo C. Certo? Então vamos para a lousa seguinte e anotar esses valores aqui e resolver. Então aqui nós temos a força que o B aplica em cima do corpo C é igual a 6A. E esse valor de A que a gente acabou de calcular, que ele vale 0,5. Então substituindo esses valores aqui, eu vou ficar com o seguinte. A força que o B aplica no corpo C é igual a 6 vezes 0,5. 0,5 eu posso escrever de uma outra forma aqui, eu vou escrever aqui embaixo. A força que o B aplica no corpo C é igual a 6 vezes 1 dividido por 2. 1 dividido por 2 é igual a 0,5. E agora aparece uma divisão para mim. 6 dividido por 2, eu vou ficar igual a 3. Ou seja, resolvendo isso aqui, força que o B aplica em cima do corpo C é igual a 3 newtons. E aqui a gente tem o resultado do meu item C. Deixa eu só anotar na lousa do lado ali. Eu vou ficar aqui com o seguinte, 3 newtons. Se ainda sobrar alguma dúvida, deixa nos comentários. E obrigado pela sua paciência. Até o próximo vídeo.